Assim como Thorfinn, chega um momento em nossas vidas que precisamos renascer. Precisamos encarar todos os nossos erros do passado, carregar o fardo e caminhar adiante para um novo amanhecer, para nos tornarmos uma pessoa completamente diferente e uma pessoa completamente melhor. Esse foi um dos melhores episódios de todos os animes já feitos de todas as épocas. E aqui nós vamos comentar um pouquinho mais sobre mais esse episódio de Vinland Saga. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E se vocês estão notando aqui que os meus olhos estão um pouco marejados, é porque eu acabei de assistir o episódio. E pra quem não sabe, eu não faço roteiro. Eu simplesmente venho aqui e converso com vocês como se fosse um amigo, tá bom? Muito obrigado a todos que estão deixando o like, compartilhando, comentando e se inscrevendo. E esse episódio mexeu muito comigo, mexeu até esse momento, meu coração ainda tá meio apertado, eu ainda tô com bastante vontade de chorar, mas eu queria aproveitar esse momento para falar com vocês sobre o que esse episódio significou para mim e principalmente como ele significou na vida do Thorfinn, a mudança onde ele pretende renascer e finalmente seguir os caminhos do seu pai, onde todos podemos ser vistos como seres humanos e não como inimigos em um campo de batalha. Por isso, sempre peço que fique no vídeo até o final, não pretendo que esse vídeo fique tão longo, tá bom? E bom, vamos lá, gente. O nosso episódio vai começar com o Thorfinn tendo um sonho em um campo muito limpo, muito tranquilo, com uma cabra, se eu não estou enganado, ali próximo dele, e a cabra vai lá e acorda ele. E ele está basicamente em um sonho dentro de um outro sonho, ou seja, o próprio Thorfinn desmaiou e ao desmaiar ele está tendo um sonho que toda a sua vida, onde ele batalhou com pessoas, matou pessoas, seu pai morreu, foi atingido por flechas, tudo aquilo não aconteceu e não passou de um sonho. Por quê? Porque ali é o desejo inconsciente do Thorfinn que nada daquilo tivesse acontecido. Ele não queria entrar mais nesse caminho de ódio. E a partir do seu vazio, depois de ele perder todos os seus objetivos, ele tem uma mente muito mais limpa para poder ter essa visão. Mas ao mesmo tempo, as coisas do seu passado vão ser remetidas a ele logo adiante, quando ele se encontra com o seu pai. E ao se encontrar com o seu pai vira as costas para ele e começa a fazer algumas perguntas, porque ele sente cheiro de sangue. E aí então, no sonho do Thorfinn, ele acabou matando o Einar, e as trocas de cenas a cada momento nos mostram o quê? Um sonho onde o Thorfinn queria estar, aquele mundo ideal, e logo mais à frente vai seguindo a sua jornada, quando ele perde o seu pai, quando ele adquire o ódio e a violência e começa a matar as pessoas. E graças a isso, uma pessoa que aparece para ele ali é o próprio Einar. Por quê? Porque o Einar seria a pessoa ideal para o Thorfinn entender que não há inimigos aonde quer que ele vá. E é isso que o pai dele vai falando para ele, para que ele entenda, desde que ele falava quando era pequeno, que ele não precisava ser um guerreiro e matar outras pessoas, porque não existem inimigos. São pessoas que não têm nada contra você e você está apenas tomando aquele espaço que aquelas pessoas têm por direito. Mas muito mais do que o espaço, você está tomando as suas próprias vidas, matando elas ou transformando-as em escravos. E é então que o Thorfinn, percebendo tudo isso, ele começa a entrar em um desespero, porque agora ele já não é mais aquela pessoa que tem um ódio, ele já não tem mais aquela violência carregada em si, porque ele já perdeu todos aqueles objetivos. Então o seu vazio abriu espaço para que com outras coisas fossem se preenchendo a sua vida. Porém, todas as pessoas que ele matou ao decorrer de toda a sua vida, desde que ele começou naquele mundo de guerra junto com Acheilado, começam a puxar ele e puxar para longe do seu pai. E é então que ele cai em um grande de um abismo e ele vai parar numa parte que é basicamente o inferno. Mas não seria exatamente o inferno, mas sim a vida que ele tinha anteriormente. E aí a gente começa a perceber porque antes, em um outro sonho, as suas unhas estavam todas descascadas. Era por causa desse momento. São sonhos que aos poucos eles vão se conectando.
gritando. E dali ele encontra o local cheio de guerra, várias pessoas se matando, e ele se pergunta se ali no final das contas seria Valhalla, para onde vão os guerreiros. Mas aquilo não é Valhalla, aquilo era a terra e o ambiente em que o Thorfinn vivia, no meio do ódio, onde várias pessoas se matavam apenas pela briga, apenas pela ânsia de matar e pela ânsia de ter cada vez mais poder. Ele acaba encontrando até o próprio Bjorn, que era um dos amigos ali do Acelado, e o Acelado acaba aparecendo para ele. E quando ele aparece, eles começam ali a ter uma conversa, e aí a gente começa a entender que esse vazio do Thorfinn, essa perda de objetivo, serviu para que pelo menos ele saísse daquele mundo. E ele estava, a partir do momento que ele deu um soco naquele cara, meio que voltando tecnicamente para o mundo da violência, e por isso que ele volta a cair naquele abismo. Mas ele ainda precisava se preencher com alguma coisa e continuava vazio, tanto que ele não consegue responder a pergunta do Acelado quando ele o pergunta se ele se encheu de alguma coisa, se ele estava vazio e agora ele se encheu com algo, porque o Thorfinn vivia naquele mundo de ódio, de violência, onde aquilo não para, onde as mortes não param, onde as mortes não têm sentido, porque você mata sem pensar no que a outra pessoa significa ou o que mesmo ela fez pra você, e muitas vezes ela não fez absolutamente nada. Então o Thorfinn começa a se sentir cada vez mais culpado e o Acelado começa a perceber a dor que ele estava sentindo. E é então que um monte de pessoas que foram mortas ali pelo Thorfinn começam a subir entre si como se fossem zumbis e começam a puxar o próprio Thorfinn para baixo. Que quando o Thorfinn olha para essas pessoas e agora com uma visão totalmente diferente, percebendo os erros que ele havia cometido, as pessoas que ele havia matado sem motivo algum, que elas não eram seus inimigos, elas não eram suas inimigas, então ele começa a olhar e começa a chorar e pedir perdão. Perdão por ter matado as pessoas que nem sequer eram culpadas de nada, não mereciam aquela morte, mas ele foi lá e acabou as matando. E é então que, olhando todas aquelas pessoas, na sua maioria, até mesmo pelas vestimentas, inocentes, ele começa a chorar, e alguns outros caras começam a atacar ele, querendo fazer com que ele volte para aquele mundo, que aquela culpa o preencha, ou seja, que o seu vazio seja preenchido novamente pela violência e que ele volte a ser aquela mesma pessoa. Mas o Askeladd mostra que na verdade a verdadeira luta é sair desse caminho e simplesmente renascer, se transformando em um novo homem, em uma nova pessoa. Por isso ele vai lá, começa a enfrentar os caras e fala pro Thorfinn, vai lá, puxa todas essas pessoas que você matou, porque os seus pecados não vão ser apagados, mas você merece renascer. Você merece, não porque você fez algo de bom, mas porque finalmente você está arrependido daquele caminho e você quer se tornar uma pessoa melhor. Encarando todos os seus erros, carregando os seus erros juntamente com ele, ele começa a subir em uma cena linda, maravilhosa, que ali eu já estava em lágrimas, chorando muito. Chorar de soluçar, pra você ter uma noção. E aí então ele vai subindo, a animação, a trilha sonora tava muito boa. Eu não sei porque não tem tantas pessoas acompanhando Vinland Saga. Essa saga tá sendo muito melhor do que a primeira, na minha opinião. Mas continuando aqui a história, o Thorfinn acaba subindo e ele acorda finalmente daquele desmaio, carregando todas aquelas pessoas, o que nos traz uma parte muito simbólica. E o jogo de luzes do anime, vocês podem perceber, ele começa bem claro, bem bonito, que é como começa a vida do Thorfinn, começa bem tranquila, e depois ele vai caindo cada vez mais no abismo. Todas essas exemplificações, cair no abismo, aquele mar vermelho cheio de sangue, tudo aquilo mostra para o Thorfinn a caminhada que ele teve até então, mas que ele pode renascer, que ele pode procurar a luz novamente. Isso não é à toa, porque conforme ele vai subindo ali onde ele tinha caído, vocês podem perceber que a luz começa a preencher aquele local, mostrando o amanhecer, um renascimento de uma nova pessoa. E é então que o Thorfinn acaba acordando, e nisso que ele acorda, ele percebeu que era um sonho, olha pro Einar, porque o Einar conseguiu bater naqueles outros malucos lá, naqueles servos e tudo mais, conseguiu aguentar e proteger até o próprio Thorfinn, mesmo não sendo tão bom de briga, e ele até peitou os caras dizendo, ó, quero ver agora vocês falarem pra gente que a gente não é nada demais, só porque a gente é escravo, a gente pegou vocês aqui também. Então os caras apenas aguardam uma punição para o Thorfinn e também para o Einar, porque eles são simplesmente escravos. Só que o que vai acontecer é que o Thorfinn vai acabar levantando, vai ajudar o Einar a caminhar,
E é então que, ajudando o Einar a caminhar, a gente tem uma das partes mais bonitas. Porque o Einar estava muito feliz, né? Ele estava muito alegre que o Thorfinn deu um soco no cara, principalmente por ele ter compartilhado da sua dor, de ter sido roubado, né? Porque foi roubado o trigo que eles cultivaram. E é então que o Thorfinn ele começa a chorar, porque aquilo tudo o remete à violência que ele vivia, ao passado onde ele tinha raiva das pessoas, ao passado onde ele tinha ódio por todo mundo, onde ele ficava totalmente isolado, buscando apenas a sua vingança. E ele percebeu finalmente que ele só queria uma vida de paz, assim como seu pai. Mas ele precisava passar por essa vida totalmente destrutiva para saber o valor da paz. Porque muitas vezes a pessoa, até mesmo como o próprio Olmar, filho ali do Ketil, você percebe que ele não conhece a guerra. E por não conhecer a guerra, ele imagina que algo ali é bom. Mas a partir do momento que a pessoa conhece a guerra de verdade e procura viver aquilo, ela começa a perceber que aquilo não faz o menor sentido. Simplesmente, a não ser que a pessoa tenha aquela adrenalina de matar e seja uma psicopata louca por poder ter as coisas e roubar as coisas da pessoa, principalmente a vida. E não só a vida matando a pessoa, como também roubando-lhe a liberdade e deixando a pessoa como uma escrava. Então o Olmar ele ainda não percebe isso, mas o Thorfinn já viveu a vida dele dessa forma, já viveu na guerra e principalmente já foi escravo, principalmente do seu ódio e da sua vingança. E ele já foi escravo 2 vezes. Essa escravidão que ele está agora em nada se compara à escravidão da sua própria mente. E é então que o Thorfinn, caminhando com o Einar, ele começa a falar que ele não quer mais esse caminho de violência, e chorando ele fala que ele quer renascer e quer seguir esse caminho. E finalmente o Einar agora percebeu o porquê o Thorfinn não quer brigar com ninguém, porque nada disso para ele faz sentido, porque ele matou muitas pessoas e ele não quer mais fazer isso, ele quer uma vida totalmente diferente. Mesmo que agora ele carregue uma punição com tudo isso, ele tem que se redimir dos seus pecados e seguir uma vida completamente nova, mesmo que nesses caminhos tenham muitas pedras, até porque ele já fez muita coisa ruim e sempre virão as consequências de seus atos. E é então que eles vão embora e a punição não vem para eles. Por quê? Porque o Pater, como um escravo, percebeu tudo que fizeram contra eles e resolveu não punir nenhum dos dois, né? Então ele entrega as provas para o Ketil, então nenhum dos dois ficou punido e até mesmo, entre aspas, poderia ter passado batido, mas isso ajudou para que o Einar e o Thorfinn tivessem paz e aqueles caras não se intrometessem mais com eles. E eu acho que isso foi bem legal, espero que eles não se intrometam de verdade. E aí então o Thorfinn já volta para sua caminhada e agora já começa a se preencher juntamente com aquela terra que eles voltam a arar. Até porque, gente, essa terra cultivada é a terra também do coração do próprio Thorfinn, procurando renascer, mesmo depois de uma terra totalmente arrasada e destruída. É ali onde nós encerramos esse episódio, e esse episódio mexeu muito comigo, porque a gente muitas vezes lembra dos nossos erros, das coisas que a gente cometeu, das pessoas que a gente machucou, sem motivo algum, apenas por querer estar por cima, às vezes até querendo ser o melhor, ganhar a discussão. Coisas assim acontecem, não só ganhando a discussão, mas ganhando até numa briga de porrada também, porque você quer se sentir mais do que o outro. Mas a partir do momento que você amadurece, você cresce, percebe que isso não faz o sentido algum, que todos somos iguais e não há inimigos ao nosso redor, a gente começa a compreender que todos somos humanos e deveríamos nos respeitar, independente de nossas diferenças. É claro, acho que devemos nos proteger quando alguém tenta nos atacar a certa medida. Porém, não faz sentido entrar numa guerra e apenas ficar brigando por poder, ódio ou vingança. E é isso que nos traz ali no final de Vinland Saga, um episódio muito emocionante. Se eu viesse falar aqui sobre a animação, estava perfeita, e eu sinto muito para quem não está acompanhando. Então, Mano Joe fica por aqui, até uma próxima, um beijo no coração e até a próxima segunda. Fui, valeu!